Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos. Então você quer ser um bruxo, Harry? Não se preocupe, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos para a parte 2 do livro A Thousand Suns. Tudo é pó. E no caso, não é aquele pó que o Maradona usava, não é outra coisa, mas vamos falar um pouquinho da história da Legião de Magnus o Vermelho e da aflição que acometia a sua semente genética e os seus filhos, e alguns detalhes extras que é muito interessante para quem é interessado na lore da Legião dos Thousand Suns e também para entender várias outras reações em cadeia que vão levar ao Império que nós conhecemos hoje. Então, além de falar mais o conteúdo do livro, e também tem alguns detalhes que passaram batido no vídeo anterior que eu vou ter que voltar atrás para falar um pouquinho porque é interessante. Vamos lembrar que no vídeo anterior, o Magnus foi absorvido quando uma criatura demoníaca invocou no líder tribal embaixo de uma pirâmide, num lugar que não era nem para ele estar, porque não era para ele estar lá. E uma criatura cheia de tentáculos no mundo real começou a atacar os Thousand Suns que vieram junto com ele para essa pirâmide, e o Magnus foi levado por imaterial para duelar com o bicho do outro lado. E aí, chegando lá, a criatura tomou uma forma de uma serpente com penas, e a criatura gigante ali falou: "Eu sou uma serpente", e o Magnus falou: "E daí? Quem te perguntou?" E a criatura falou: "Deixa eu tentá-lo." E Magnus: "Eu vou te matar." Ele diz: "Primeiro deixa eu tentar você, senão não tem graça nenhuma eu trazer você pra cá." Aí o Magnus: "Então anda logo." A criatura falou: "Eu posso te dar poder." E o Magnus falou: "Eu já tenho todo o poder que eu quero, dane-se você." E a criatura diz: "O poder que você tem é emprestado." Aí é um negócio legal, aí é uma partezinha da lore que pode ser muito importante. Nós não podemos levar ao pé da letra as falas das criaturas demoníacas, porque demônios mentem. Mas, meu caro amigo, esse aqui era um demônio um pouquinho diferente, porque aparentemente tudo que ele estava falando é verdade. É uma criatura extremamente honesta em comparação aos outros demônios, e o Magnus não deu a mínima. E a criatura falou: "Pobre Magnus, você acha que você conseguiu retirar das garras daquele que controla o destino da sua legião o futuro dos seus filhos? Você está enganado, você não derrotou nada." Aí o Magnus dá um sorrisinho: "E você está mentindo pra mim. A criatura estava falando a verdade. É verdade, você foi enganado, seu idiota. Você achou que estava por cima por causa da sua soberba." Mas o Magnus simplesmente ignorou completamente o que a criatura estava falando e não deu a mínima. E no caso, aí que vem a beleza dos planos de Tzeentch, porque as criaturas demoníacas, elas mentem com um fundo de verdade, um tempero de verdade, para que a mentira seja mais realista. A questão é que se não fosse o que a criatura está fazendo, não iria acontecer aquilo que ela quer que aconteça. Mas, cara, os planos de Tzeentch é tipo uma loucura. Então Tzeentch deixou o Magnus vencer e achar que ele tinha o controle sobre a mudança que ocorria. Uma falha nos seus filhos, assim como os filhos de sanguíneos têm uma falha, uma mutação que faz com que eles fiquem insanos com uma sede de sangue. Os filhos do Magnus, que são utilizados a semente genética dele para transformar eles em super soldado, eles têm uma coisa chamada a mudança de pele, a flesh change. O que acontece nisso aí? Quando ela ativa, o corpo da pessoa é completamente
completamente tomado pela energia psíquica ali do imaterial e ela se transforma numa aberração, uma massa de dentes, tentáculos e garra. E o Magnus, pelo visto, procurou uma cura e na cabeça dele ele viu uma criatura do outro lado que tinha o destino dos seus legionários na mão e ele enfrentou e tomou o destino para si. E aí, como ele tinha o destino, ele não deixou mais eles se transformarem naquela coisa e até agora parecia ter dado certo e estava tudo funcionando muito bem. E aí o Magnus disse, deu de mentira a criatura falou, Próspero vai queimar, toma imagem aqui, eu te mostro, eu tenho vídeos. Aí ele falou, foda-se você, e ele preparou uma bola de fogo, e a criatura começou a rir, e falou, cara, você é tão imbecil, que na sua soberba, você não vai ver a verdade diante dos seus olhos, até ser tarde demais. E ele, Kamehameha, e ele despedaçou a criatura e a criatura se foi. Quando a criatura se foi, ele percebeu que ela estava em cima de um portal e quando ele voltou para nossa realidade, ele viu uma ruína, um portal destruído, uma tecnologia alienígena, uma tecnologia Eldari dos elfos espaciais. Aí ele chegou perto e ele usou o poderzinho psíquico, porque ele tem um poder, assim como alguns psíquicos também têm, de quando eles encostam em alguma coisa, eles têm uma noção do que aquilo era. E quando ele encostou naquela ruína, ele percebeu que aquilo era um portal, de inúmeros portais que levavam a todos os cantos da galáxia de uma forma segura, independente do imaterial. Ele entendeu que isso é um mecanismo de teletransporte, Stargate, mas ele encostou ali e sentiu que, cara, isso aqui é demais. Ele tinha suspeitas de que algo assim pudesse existir, mas agora é confirmado. Se a humanidade tivesse acesso a esse tipo de tecnologia, nós estaríamos feitos. Então o Magnus, cara, o Imperador vai adorar saber disso aqui. Eu preciso falar isso pra ele, e essa informação disso aqui vai perdoar algumas transgressões que eu tenha feito. Então ele tá super feliz que ele, passou da linha e ele sabe que fez umas cagadinhas no caminho, mas o Imperador vai ficar feliz porque ele conseguiu achar uma resposta para um problema imenso da humanidade. Agora o Magnus, feliz da vida, voltou até o pessoal que estava esperando por ele e, a criatura morreu e parou de matar os outros Thousand Suns que estavam enfrentando ela. Ele foi conversar com o Skarsgårdsson dos Space Wolves, que tinha vindo para tirar ele desse maldito planeta esquecido pelo Deus Imperador, e o Azek Ahriman, que é o nosso personagem principal e que está contando a história do livro de hoje. Todas as coisas que vão acontecer aqui vão ser contadas e vistas pelo ponto de vista dele. Então agora o Magnus volta e o Magnus vai depois conversar e explicar o que aconteceu ali pro Azek, por isso que ele sabe do que aconteceu, e ele diz pra eles, pronto, deu, meu trabalho nesse planeta acabou, eu já tenho o que eu vim buscar. E o Skarsgårdsson falou, muito bom, bora, porque o Rei Lobo já tá te esperando há muito tempo. Com certeza o Leman Russ não vai ficar nem um pouquinho nervoso, porque esse desgraçado ficou anos explorando a porcaria de um planeta com uma pirâmide em vez de ajudar ele na guerra. Com certeza o Leman Russ é um cara que perdoa e um cara da paz, nem um pouquinho esquentado, porque ele é baixinho. O Leman Russ é baixinho comparado aos outros Primarca, então com certeza ele não é nervoso e ele não vai dar um murro no meio da fuça desse cara vermelho por demorar tanto. Mas o Magnus agora pegou a sua legião, foram para as naves e foram em direção para o Leman Russ, aonde ele estava chamando ele há anos.
Mas agora, finalmente, ele veio na velocidade do Gilliman, né? Só o Gilliman dirige desse jeito. É que no espaço a gente tem que respeitar a luz vermelha, né? A gente tem que parar, porque vai que vem um asteroide na outra direção. Cara, o espaço é vazio, não tem nada, vai. Não, o Gilliman é tipo uma velhinha dirigindo. E, cara, deixa eu contar essa história, porque eu tenho que contar essa história. Não sei se eu já contei aqui no canal, mas teve um dia, sério, vida real, eu tava indo pra trabalhar, e eu trabalho numa cidade do lado da minha, então eu tenho que ir pra lá, e aí eu pego uma SC, que é, né, SC é uma rodovia. Aí eu tava indo nessa rodovia, e é duas faixas, uma que vai e uma que vem, e pronto, é mão única ali, né, mão única não, desculpa, no caso só tem uma via nessa rodovia, então uma que vai e uma que vem, beleza. E aí eu tava indo na minha, de repente, o carro na minha frente freia do nada, de 80 por hora vai pra 0. Cara, eu dei um freiaço pra segurar, eu fui pro acostamento pra tentar tirar do carro, e o carro não só parou, mas começou a derrapar e rodar, e ele girou 180 graus e ficou na contramão, na direção contrária. Eu parei ali com tudo, tinha acho que uma ambulância que vinha atrás de mim, um pouco mais atrás, também parou com tudo, ainda bem que estava numa distância segura do meu carro, se não teria batido em mim. E do outro lado um caminhão que estava mais longe, ainda bem, parou com tudo também. Então, tipo, parou o trânsito ali naquela desgraça. E aí eu voltei pra pista e olhei quem é que estava dirigindo. Era uma senhora de no mínimo uns 80 anos, mal alcançava o volante assim com os olhinhos pra cima. Aí ela engatou a primeira e foi na direção contrária, como se nada tivesse acontecido. Caramba, tá. Então, não é essa mulher aí que o Gilliman é, mas, né, no caso, ele dirige que nem uma pessoa bem devagarzinho. Tu vai entender quando chegar no livro do Sítio da Terra. No caso, o Magnus finalmente chegou na Ark-Ridge. A Ark-Ridge é um lugar ali que é um sistema com vários planetas, muitos habitáveis, onde vivia uma civilização humana que estava perdida, chamada os Heliosans. E os Heliosans foram encontrados pelo Logar Aurelian e os portadores da palavra. Porém, segundo Logar, ele tentou diversas vezes trazer eles para a verdade imperial, mas infelizmente eles foram muito resistentes e não aceitaram a verdade imperial, sendo eles hereges. Alguns eram tão hereges que o Logar fez, né, a questão de queimar continentes inteiros. Ele bombardeou continentes inteiros, matando milhares de pessoas, porque, em nome da verdade imperial e da pureza humana, cara. Aí, no caso, o herói aqui da nossa história, o Ahriman, ele dá uma pesquisada para tentar ver o que aconteceu, que tipo de incidente diplomático foi esse, e ele não achou nenhum relato de nenhuma tentativa do Logar ou dos portadores da palavra de sequer conversar com o povo daqui. Tava uma coisa estranha, muito esquisita, mas agora não é hora de questionar o teu aliado. Então quem é que vai falar contra a palavra do Logar Aurelian e os portadores da palavra, né? Quem? Então agora era hora do duelo. Lá embaixo, os Space Wolves e os World Betters estavam numa missão para pacificar o sistema, ou seja, matar todo mundo que está lutando e aceitar a desistência incondicional. E enquanto isso não acontecia, eles queimavam e matavam todo mundo, como deveria ser, como o grande imperador deseja. Então, enquanto eles estão lá embaixo queimando e matando todo mundo, nos Thousand Suns chegam na campanha. O Magnus utiliza os seus poderzinhos de previsão e ele sente, nossa, esse lugar tem muito conhecimento que pode me ser útil. Ele sente que ali tem uma rica história e conhecimentos que vão ser úteis para ele no futuro. Então ele quer achar alguma coisa para poder pegar todo o conhecimento possível nesse local. Porém,
os Space Wolves fazem uma guerra extremamente violenta e agressiva e não sobra muita coisa em pé depois que eles terminam, e os World Beaters estão tendo total certeza de que tudo que esse povo tem é heresia e tem que ser queimado em uma fogueirinha de livros. Então não tá sobrando nada da história e da cultura desse povo, e quem pode contar tá sendo executado. No caso, Magnus, vai tentar resolver isso aí, mas agora com a legião dele em batalha, as vitórias que nos locais estavam sendo defendidos pela principal parte militar desse povo estão mais fáceis. Por quê? Esse povo aqui tem um nível tecnológico bem alto. Além disso, eles se associaram com uma espécie alienígena, mas é uma espécie alienígena não inteligente igual a gente. É mais para um animal do que um ser inteligente. Então não é nada que seria considerado não humano, que deveria ser executado por isso. E segundo os estudos dos corpos mortos aqui que os Thousand Suns fizeram, o povo daqui era normal, não tinha mutação, não tinha aberração, não tinha nada assim para ser considerado um braço perdido da humanidade que deveria ser cortado. Então eles não entenderam o porquê que estava ocorrendo essa guerra. E aí o Ahriman, já que ele tem poderes psíquicos muito, muito imensos, ele tentou ler os pensamentos de um soldado morto desse povo ali do local. E ele viu que o soldado estava completamente confuso, se perguntando por que o Império Humano tá lutando contra eles. Na cabeça do soldado morto antes de morrer, a única coisa que ele estava pensando é por que eles estão fazendo isso. Então tinha alguma coisa muito, muito ruim aqui, alguma forma de malícia que não foi dita abertamente. Nós sabemos aqui, eu e você, que os World Beaters nesse momento já tinham sido castigados e eles agora estavam servindo outros senhores, mas nessa época ninguém sabia de nada, e isso aqui é bem antes ali dos eventos da heresia do Horus, de ter acontecido a literal heresia, e as sementes estavam sendo plantadas, e os World Beaters agora já estavam atuando mais pro mal do que pro Imperador. E no caso, os Thousand Suns, alguns, pelo menos os caras mais altos aqui como Ahriman, estavam começando a suspeitar que tinha algo errado. E no caso agora não dá pra gente brigar um com o outro, porque nós temos uma batalha pra vencer. Então o Magnus dando a ordem, os Thousand Suns começaram a destruir os blocos de... Como é que eu vou te explicar? Imagina os bunkers e as defesas inimigas. Agora imagina um enorme terremoto que suga tudo para baixo da terra e a terra fecha. Imagina uma coluna de blindados inimigos. De repente começa a vir trovões do céu do nada e derreter os veículos inimigos como se eles fossem feitos de manteiga. Imagina o inimigo ter um flanco protegido por uma cordilheira de montanha e de repente as montanhas caem por cima do inimigo e aí os teus soldados podem marchar por uma planície que tu fez. Pois é, era nesse nível a magia que os malditos Thousand Suns começaram a usar aqui. Normalmente, eles eram bem seguros. Como é que eu vou explicar? É que eles não podiam se abrir na magia, porque as outras legiões iam achar que eles eram bruxos, e eles tentavam evitar usar magia abertamente junto a outras legiões. E agora, depois dos eventos ali naquele planeta de Agorn, mudou tudo, mudou de um dia pra noite. Eles começaram a não ter mais medo de usar as suas habilidades, não só para a própria legião quando eles estavam lutando sozinho, mas também quando eles estavam lutando junto com os Space Wolves, os portadores da palavra. Eles estavam usando de forma totalmente aberta os poderes psíquicos, queimando pessoas com bolas de fogo, fazendo tempestades, torrando os inimigos, abrindo uma pessoa no meio, jogando o inimigo para cima, centenas de metros pro ar, para apenas cair e se espatifar. O poder da mente corria
andaria solto aqui. E eles estavam usando barreiras de proteção para defender os veículos que estavam se mexendo. E eles avançavam utilizando tudo que é tipo de poder psíquico para atordoar o inimigo. Esses caras estavam usando de tudo mesmo, até previsão do futuro. Os soldados ali do Ahriman, os que têm a mesma capacidade de prever o futuro, estavam trabalhando em coordenação com os ranks altos da Solar Auxilia, que seria a Guarda Imperial no futuro. A Solar Auxilia então os soldados humanos convencionais, e eles estavam mostrando ali que eles são um bando de psico. E aí o pessoal tudo começou a olhar atravessado e achar muito estranho. E para piorar, para mostrar que eles estão com zero escrúpulo e nenhuma intenção de esconder o poder psíquico, até os relembradores, que até então eles estavam tentando ganhar pro lado delas e convencer eles que o poder psíquico não é nada para se temer. Eles trouxeram eles pro campo de batalha e eles protegeram eles com os poderzinhos da mente e mostraram, olha só, não tem nada para temer no meu poder psíquico. Tá vendo esse soldado inimigo? Ele traz o soldado inimigo da trincheira, o cara enforcando ele. Então, olha só, esmaga ele e sai sangue pra tudo quanto é lado. Tá vendo? O poder psíquico é só uma ferramenta. E aí os relembradores estão tipo, vocês são loucos, eles têm que queimar. Sim. O pessoal começou a ficar um pouquinho assustado com o abuso e completa ignorância que eles estavam fazendo no campo de batalha nesse momento. E o que é engraçado é que o Magnus e o pessoal alto aqui da Legião não percebeu. Para eles tava tudo normal. O Magnus, um cara tão inteligente, que até então sempre foi ponderado e segurou ao máximo os poderes psíquicos da Legião, agora estava abertamente autorizando e incentivando o uso desses poderes. Alguma coisa mudou. Quando ele voltou daquele planeta, algo está errado com o Magnus, mas ele não sabe disso ainda. E aí que vem também um negócio interessante, é que eles falam ali que o poder do Magnus é emprestado. Emprestado de quem? De Tzeentch. O Imperador provavelmente roubou o poder de Tzeentch e botou num Primarca que poderia aguentar esse poder, né? Vamos ver se ele vai aguentar, mas isso explica muita coisa. O Magnus, na verdade, ele não puxa o poder do imaterial em si, ele puxa o poder de Tzeentch. Então o poder do Magnus é inerentemente de mudança? Sim, e caótico por natureza. Mas vamos ver o que vai acontecer. Calma. Agora que os Thousand Suns estavam usando seus poderes abertamente e ignorando escrúpulos, quando eles viram os servitores de batalha que os mecânicos deram para elas, eles ouviram que esses servitores eram muito simples. Eles tinham uns wafers de comando, que seria uma placa-mãe de programação delas, que diz assim, se alguém atira em ti, tu atira de volta. Se tu tá levando dano, tu tenta se abaixar. Então, tipo, coisa simples, uma programação básica, para que eles virem robôs de batalha. O servitor é um ser humano condenado para virar uma máquina de batalha ou de uma utilidade pública, tipo carregar uma coisa para um lado e para o outro. Então o servitor aqui é o cérebro de um ser humano com as funções básicas para manter uma máquina funcionante, e ele é comandado por esses wafers de comando. E os Thousand Suns, para elas, isso aqui não estava o suficiente, estava fraco esses servidores, então eles trocaram e modificaram, cometendo também heresia tecnológica, meu Omnissaia. Mas esses desgraçados estavam cometendo heresia tecnológica e eles utilizaram uma tecnologia adaptada. Nesses wafers de comando, eles botaram cristais que vêm de Próspero e que conseguem canalizar a intenção no caso do psíquico, para esse robô, servitor, robô é errado, robô é inteligência abominável, esse servitor. Então o servitor, esse casco humano misturado com máquina, estava sendo comandado de maneira psíquica por telecinese pelo
psíquico dos Thousand Sons, então os soldados estavam comandando os servitores diretamente na batalha. Com isso, eles tinham total controle, mais autonomia, mais velocidade, mais resposta aos inimigos do que aquele wafer de comando simples. Isso é heresia tecnológica? Sim. Isso é, de uma forma ou outra, necromancia, porque o servidor teoricamente está morto e aí tu está comandando ele com magia? Sim, teoricamente é necromancia, sim. Então, cara, tudo de errado, mas pra eles tava normal, nada pra se ver aqui. Uma segunda-feira qualquer. E uma das relembradores daquelas que eu falei no vídeo anterior, eu não lembro exatamente qual, porque relembrador é tudo chato, mas no caso, uma delas, que também tem o mesmo poder ali que o Magnus, de encostar nas coisas e sentir o que elas são, e ter uma noção da que é aquele negócio, ela encostou num desses servidores, modificados ali com o cristalzinho mágico de Próspero, e ela viu morte, 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 sangue, 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 morte, 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 sangue, sangue, sangue. Aquilo ali era mal. Normalmente, quando ela tocava numa máquina ou num servidor, ela não via nada, via uma coisa cinza, sem vontade nenhuma, porque um servidor não tem vontade própria. Mas aqueles ali modificados, cara, era uma sanguinolência absurda. Alguma coisa me diz que tinha um pedacinho do caos de Corner nessas coisas aqui, mas essas máquinas estavam prontas para matar e com uma violência extrema. E novamente, os Thousand Sons não perceberam nada errado ali. Tem alguma coisa enganando eles. Até quando o Magnus saiu lá daquela pirâmide, ele falou agora que o demônio tá morto. Não tem mais um imaterial estagnado aqui. Agora tem uma energia limpa na cabeça dele. Ele não vê que o imaterial só existe uma coisa, não tem energia suja e limpa no imaterial. Ele fez uma interpretação erradíssima do negócio, mas para ele isso aqui é algo bom, é algo normal, algo da paz. Ele não vê, ele não consegue ver a maldade que ele está gerando e a crueldade da força que ele está usando. Mas, no caso, talvez ele não veja, mas os outros veem. E os Space Wolves, principalmente os lobos ali gigantes que eles trazem em batalha, sentiram de longe. Você se lembra dos tutelares, os tutores, aqueles guardiões espirituais que guiam os nossos amiguinhos os Thousand Sons? Pois é, no momento tem uma parte que um Runesmith com um desses lobos gigantes conversa com o Ahriman, e o Ahriman explica para ele o que é esses tutelares, e aí o lobo começa a ranger os dentes, uivar, latir, ficar todo agressivo, e o Runesmith tem que segurar o lobo, porque o lobo quer atacar aquele negócio. O lobo sente que aquilo é do mal, mas o pobre Ahriman não nota. Eles o livro inteiro tentam dizer que essas coisas são do bem e que não fazem mal nenhum. Até tem um negócio interessante, que o Ahriman e os seus soldados utilizam isso aí para prever o futuro. E ele diz, mas esse não é um método infalível a baixas. Então essas coisas guiam eles, e é eles que trazem o futuro para eles verem. Então esses tutelares, esses tutorzinhos espiritual, estão mostrando para eles o caminho que eles têm que seguir, e quando falha um deles morre, será que essas coisinhas não estão escolhendo quem que eles querem que fique vivo e quem que eles querem que morra, e estão guiando eles no futuro que eles veem mais à frente? Essas coisinhas são do mal, seus idiotas, mas eles não percebem. E, no caso, o futuro mais distante, as entidades mais poderosas do caos conseguem ocluir. Até por isso que os próprios Eldari, que são roubados em tudo, não conseguiriam ver todo o futuro. Até num livro anterior a gente viu que um tentou explicar pro Fulgrim e ele não conseguiu ver, tipo, que no futuro que o Fulgrim ia trair o Imperador. Ele não notou isso.
Então, por quê? Porque o futuro é incerto, quando o imaterial é mais caótico. E agora, no caso, os Space Wolves nessa batalha estavam ficando bem emputecidos com esse uso indiscriminado de poderzinho de magia. E isso vai dar merda. Vai. O Magnus, como ele queria ter o máximo possível de conhecimento, ele buscou uma biblioteca e na capital inimiga ele achou uma biblioteca gigantesca que ainda não tinha sido tocada porque as defesas eram muito fortes e eles precisavam dos poderzinhos psíquico para passar nisso aí sem baixas. Então o Magnus, depois de destruir as defesas externas, ele pessoalmente, junto com um regimento de muita confiança, incluindo as forças do Animan, foram para lá para resolver o que tinha para descobrir daquele povo altamente desenvolvido, os Heliosans, antes de tudo ser destruído. Chegando lá, porém, ele ele foi para a biblioteca, começou a ler, e de repente lá fora, o Skarsgård cercou o local e disse pela ordem do Leman Russ: isso aqui tem que queimar, saiam agora. E o Magnus falou: não, se o Leman Russ quiser me tirar daqui, que ele venha pessoalmente. E aí o Skarsgård falou: ele já tá vindo. E aí veio a ordem para queimar a biblioteca com aquele conhecimento alienígena herético e tudo que tá lá dentro. Então, se o Magnus não sair dela, ele vai queimar também. Então os Space Wolves começaram a marchar em direção à biblioteca para destruir tudo, e o Magnus deu a ordem para os seus soldados não matar nenhum Space Wolf e utilizar uma coisa chamada biomancia. A biomancia é um poder psíquico, tu controla ele pra neutralizar o inimigo. Sabe o taserzinho, aquele choque? Então, mais ou menos isso. E eles iriam usar essa habilidade para paralisar os Space Wolves e impedir que eles destruíssem tudo ali, enquanto eles criam um escudo para proteger o lugar. Então os Space Wolves atacaram. Os escudos foram levantados, protegendo de ataques a longa distância, e quando eles chegavam perto, eles utilizavam esse poderzinho de biomancia para paralisar os Space Wolves. E no caso, os lobão, os Thousand Suns matavam. Então desculpa aí o pessoal da PETA lá da Sociedade Protetora dos Animais, mas aqui virou churrasquinho de cachorro e eles torraram um atrás do outro. Os lobos eles mataram, mas os soldados não. Então agora do nada veio um e um choque enorme. E quando veio aquele AU enorme, o poder psíquico falhou, as barreirinhas acabaram, o choquezinho bobagem acabou, e o Leman Russ veio correndo, pulando nos destroços da cidade, em direção à ponte da biblioteca, sentindo seu irmão e aquele alteração que reduziu os poderes psíquicos. O Magnus foi lá fora confrontar o Leman Russ, e aí, nesse momento, o Magnus falou: pare com essa bobagem, o conhecimento daqui é importante. O Leman Russ disse: você não deve mexer com coisas que você não conhece, o que eles têm não é necessário para nós, queime tudo. Magnus falou: actually, você é um bárbaro, você não entende nada de livro mesmo, seu troglodita. E o Leman Russ falou: olha lá em cima. O Magnus olhou pra cima. No que ele olhou pra cima, pum, no queixo. E eles começaram, e o Magnus começou a dar tapinha assim com a mão, porque o Magnus não sabe lutar. E aí o Leman Russ pegou o braço dele e começou a bater na cara e fala: para de se bater, para de se bater, para de se bater. E o Magnus: eu vou contar pro papai. Ele vai contar o quê? Que você é um fracassado? Seu um olho, porque ele ia dizer 4 olhos, ele só tem um olho. E para de se bater, Magnus, para de se bater, Magnus. Meu poderzinho não funciona, ele foda-se. E aí no caso, o Magnus ali apanhando de feio, de repente, um clarão chega ele.
O Logar Aurelian, o primarca dos portadores da palavra, e agora o Leman Russ emputecido e o Magnus emputecido e chorando pro papai, e o Logar no meio, né? Alguns diriam que eu tenho uma leve tendência a achar que o Leman Russ é infinitamente mais legal que o Magnus e que o Magnus é um nerdola. Sim, estão corretos, mas no caso aqui, a história sou eu quem conta, então fica do jeito que é. No meio, o Logar falou: vós deves tratares os seus irmãos como vós tratarves a vós mesmos. E aí eles ficaram: o que ele tá falando? Por que ele fala em voz? É o Mussum que narra o Logar? Provavelmente sim. Então agora, o Logar dizendo ali: irmãos, parai de trocar golpes. Palavras têm mais poder que 1000 porradas. O Leman Russ falou: duvido, mas falou pra dentro porque não dá pra discordar do Logar. E agora o Logar disse: o importante é resolver as nossas diferenças como o imperador gostaria. O conhecimento aqui, meu caro Magnus, não faz parte da verdade imperial. E o Leman Russ tem razão. E o Magnus: nada a ver isso aí, nada a ver, vou contar tudo pro papai. E o Leman Russ: você que começou, seu babaca. E aí o Logar: deu, cats, meninos, vamos pra casa, cada um pro seu quarto, já. E eles: mas só mais um pouquinho. Não, pro seu quarto. E eles foram pro seu quarto, o Leman Russ pra casinha, né, e o Magnus de volta pra nave. E eles queimaram tudo ali e resolvido o problema. E alguns dizem: tá, mas por quê? Por que ele não deixou eles se enfrentarem aqui e se matarem? O Logar já está, nós sabemos, eu e você, trabalhando para forças um pouquinho mais cruéis que qual o imperador poderia ser para sempre. Então, ele trabalhando aqui para os poderes da ruína, eles têm planos para o Magnus Magnus não pode morrer agora, e ele calculou que num X1 o Leman Russ teria vantagem e o Magnus poderia morrer, e isso não pode acontecer. A legião dele tem que ser trazida para a verdade que ele recém descobriu, a verdade dos deuses do caos. Mas no momento que ninguém sabe disso, como eu digo, o Horus ainda nem tinha sido afetado pela espada anatema nesse ponto aqui. Esse livro é cronologicamente, tipo, ele vem depois, tipo, ele é escrito depois, mas na parte cronológica dos eventos ocorre antes de até do Horus ser coroado War Master. Então esse livro aqui realmente é a semente da heresia com essas legiões aqui. Então agora os Wordbearers conseguiram cessar e salvar a vida do Magnus contra o Rei Lobo. E agora, depois dos eventos ocorridos ali e dessa divisão entre os Space Wolves e os Thousand Suns, e essa raiva desse usinho discriminado de magia, que isso é errado, eles foram agora convocados para o triunfo em Ulanor. O imperador chamou seus filhos para fazer um anúncio importantíssimo. Ulanor era um enorme império orc. Hoje esse lugar, alguns dizem, que é conhecido como Armagedon, mas no caso, na época, era conhecido como Ulanor. E Ulanor foi conquistado do maior império orc que já tinha sido visto, graças aos esforços combinados das legiões e até dos próprios custódias, e o imperador participou da batalha também. Então foi um negócio imenso, e agora que eles venceram, ia ser feito um triunfo, uma gigantesca parada em comemoração a todos aqueles que atuaram nessa campanha, e o imperador tinha uma coisa importantíssima para falar. No caso, foi feito o triunfo, honra infinita, uma comemoração gigantesca. Os soldados da guarda, os mecânicos, as titãs, as legiões que participaram da batalha, os custódios, as irmãs do silêncio, o imperador, todo mundo estava lá. E o imperador anunciou que ele tinha que voltar para a Terra.
ele não poderia mais estar na vanguarda da grande cruzada e ele iria colocar o seu filho de maior respeito e capacidade, o que ele confia que faria o mesmo trabalho que ele, o Horus Lupercal, no seu lugar, e com isso ele deu ao Horus o título de mestre de guerra. Mas o que o imperador tinha de tão importante na Terra? Era uma missão secreta que ninguém tinha conhecimento, nem mesmo Horus, o segundo no comando aqui do Império, nesse momento, sabia qual era o plano do Imperador em voltar para a Terra, mas era importante que ficasse em segredo até que ele está completo. Então o Horus confiou no seu pai nesse momento inicial e aceitou a missão que lhe foi incumbida. Ele ficou um pouco tenso, um pouco nervoso, e admito que o Horus não estava 100% confiante que ele iria conseguir fazer aquilo que era o esperado dele pelo papai. Essa insegurança vai ser a tua queda, Horus, mas o Horus também não sabia disso nesse momento. E no caso, chegando lá, o nosso querido gigante vermelho, o Magnus, descobriu que o Leman Russ mandou uma comunicação e uma reclamação oficial dos A Thousand Suns. Então agora a legião dele estava na lista negra porque o imperador sabia do que ele fez. Eles fizeram umas cagadinhas, eles usaram o poder psíquico indiscriminadamente, eles ignoraram o chamado de ajuda por anos, ele se meteu numa confusão imensa e ele atacou e matou os lobos, que é quase um de nós, né? Mas nós não somos cachorro, não. Mas ele matou os lobinhos que a gente tinha como se fosse da família, então sacanagem isso aí. Então ele botou ali essas coisas e ele descreveu que ele atacou os Space Wolves, contrariando uma ordem direta do Leman Russ, que era para destruir tudo que tinha lá, tentando proteger heresia tecnológica, que as coisas que tinham nesse planeta alienígena deveria ser destruído e era impura. Tanto os World Bearers como os Space Wolves consideraram esse negócio aí impuro e contradizendo a verdade imperial. Então lamento, Magnus, mas o teu caso tá difícil de defender. E o Magnus, né, pensando ali, meu Deus do céu, me ferrei, desculpa, Deus não, meu imperador do céu, o que eu vou fazer? Ele mandou então uma mensagem telepática pro Big E, porque ele consegue se comunicar diretamente com o imperador para conversar com ele, e aí ele fala: papai, eu tive que me atrasar, me desculpe, mas é que eu estava numa missão importantíssima e eu descobri uma coisa que o senhor precisa saber. Existe na galáxia uma rede de portais completamente imune aos efeitos do imaterial que consegue teletransportar matéria, e se nós tivermos acesso a isso aí, nós estamos feitos para sempre. E aí o imperador falou: eu sei, eu já sei disso há muito tempo, mas nós não temos como acessar isso ainda. Magnus, você deve parar de mexer nisso agora e não faça nada em relação a isso, entendeu? E Magnus disse: sim, papai. E agora o trunfo do Magnus de ter encontrado essa tecnologia fenomenal e essa descoberta que mudaria tudo foi por água abaixo, porque o imperador já sabia e o Magnus fez cagada. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, Alin e o Lanor, naquela questão ali que estava reunindo e esperando os Primarcas chegar, o Magnus estava reunido com um pessoal importante. Quando o pessoal saiu da sala, de repente, do nada mesmo, aparece
Mortarion, de um jeito que até o Corvus e o Conrado Curse dizer, cara, isso aí é shit, tu tá descamuflando muito, porque o Mortarion, quando ele não quer ser visto, ele não é visto, o que é engraçado porque ele é gigante e fede, mas né, ele desapareceu, então ele tem um poder psíquico latente pra fazer isso, ele talvez nem sabe que ele controla isso aí bem, mas agora ele apareceu ali do nada, e ele fala pro Magnus, você não deve mexer com essas magias, o que tem do outro lado é ruim. E o Magnus fala pro Mortarion, cara, o que tem do outro lado é poder. Poder não é nem bom nem ruim. Poder é o que você faz dele. Olha a sua arma, por exemplo, e ele fala da pistola do Mortarion. Na sua mão, Mortarion, essa pistola é uma ferramenta pro bem, tadinho, mas na mão de uma pessoa ruim, essa pistola seria uma ferramenta pro mal. O imaterial é exatamente assim. Se nós formos pessoas boas e utilizar ele para o bem, o imaterial será do bem. Se você é uma pessoa ruim, você fará coisas ruins, não só com o imaterial, mas como com qualquer arma ou ferramenta. E aí, lamento, Magnus, mas você é um grandíssimo imbecil. O imaterial não é igual às coisas da nossa realidade. O imaterial tem uma certa vontade própria. Até ele briga com o Leman Russ, dizendo que no caso os Stormseers, que são os psíquicos ali dos Space Wolves, não passam de psíquicos e usam energia do imaterial, assim como ele. E aí o Leman Russ fala, cala a boca, eles usam energia dos elementos que vem da forja sagrada de Fenris. Então eles têm uma mitologia por trás. E é aí que vem a diferença e que o Magnus não entende. O imaterial é moldado por nós, sim, mas o imaterial tem uma vontade própria de crescer e ampliar, e isso acaba corrompendo. Então o único jeito de tu utilizar o imaterial de uma forma segura é através de metáforas. Por isso que os elfos espaciais, os Eldari, que foram os que mais tiveram sucesso em moldar o imaterial, e por séculos, milênia, eles usaram o imaterial como ferramenta, eles faziam através de crenças, histórias e divindades. Eles tinham uma deusa da cura, então a cura que vinha era da deusa da cura, e eles acreditavam na deusa da cura, e se tu fazia aquilo ali, aquilo acontecia. Então eles moldavam o imaterial conforme o seu desejo, e eles conseguiram controlar o imaterial. Porém, mesmo os elfos espaciais acabaram entrando, pro excesso e dando origem a Slaanesh. Então o imaterial é o grande destruidor. Tu pode usar ele, mas uma hora ou outra tu vai pecar, tu vai falhar, e essa tua falha o imaterial vai explorar e vai destruir tudo. Então, o Magnus não entendeu que o imaterial é o grande destruidor. Na cabeça dele, ele acha que o imaterial é o grande criador. E o Mortarion fala para ele mais uma vez, Magnus, magia é ruim. Lembre-se, magia causa mutação, magia causa erros, e magia faz com que a humanidade seja escrava. Lembre-se do monstro que eu tive que enfrentar quando o imperador ainda não tinha chegado no planeta. No caso, ele fala do pai dele, que era um necromancer, assim como outros, que era uma espécie mutada, que virou um alienígena praticamente. Era humanoide em aparência, mas era uma criatura de energia e malevolência terrível, que usava magia para invocar os mortos e transformar eles em seus fantoches. Então, no caso, o Mortarion aqui tá com a razão, e o Magnus não deveria ir tão fundo nisso aí, mas ele vai escutar o Mortarion? Não, óbvio que não. Só
antes também de acabar, alguns extras legais dessa parte do livro é que o Ahriman, ele tem aquele tutor espiritual, assim como todos os Thousand Sons. E esse tutor espiritualzinho dele, esse demoninho dizente, alguns diriam que não é um demônio, é uma criaturinha do imaterial. É um demônio dizente, essa criaturinha do imaterial benigna, segundo ela, desapareceu por completo na presença dos custódios. Quando os custódios chegaram perto, esses tutorizinhos dos Thousand Sons sumiram, se escafederam, foram embora. Então, desapareceram perto dos custódios. Alguns dizem que eles têm medo dos custódios, porque os custódios são tipo uma representação do imperador, que é um anatema ao caos. Aí é mais uma prova de que essas coisas são do mal. Outros dizem que não foram nada a ver com os custódios, foi com as Irmãs do Silêncio. As Irmãs do Silêncio estavam ali, mas o livro relata que elas ficaram longe o suficiente, porque elas sabiam que eles eram psico, então elas ficaram longe o suficiente para a bolha de nulificação delas não afetar os psíquicos, porque os psíquicos se sentem horrível perto delas, então eles ficaram numa distância segura para evitar esse contato. Então talvez as criaturas, por ser um elemento mais fraco, não aguentaram mesmo a presença delas no planeta, mas vai saber se foi por medo para se esconder dos custódios ou se foi pela questão das Irmãs do Silêncio. O importante é que as criaturinhas se escafederam, então mais uma prova de que do bem elas não são. Além disso também, nessa parte no Triunfo de Ulanor, fala que o Constantine Valdor, o mais fodão dos custódios, foi nessa época que finalmente chegou a rank de custódio completo. Então, ele nessa época que o livro está acontecendo, foi quando ele entrou pro rank dos custódios. Então, parabéns pra ele. Talvez um dia a gente fale um pouquinho mais só dele, mas o livro tem vários personagens, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e conta a história um pouquinho de cada um. No caso é assim que é a história do 40.000, os livros trazem cada um fragmentos e vai ter que juntar para entender tudo num contexto geral. Além disso, o Ahriman teve uma visão, ele consegue ver o futuro e ele viu, cara, uma enorme máquina cheia de engrenagens, pistões, e a máquina funcionava de uma forma perfeita, tudo se mexendo em coordenação perfeita, até que uma das engrenagens ali, no caso um pistão, que tinha o símbolo de um lobo, começou a falhar. Esse pistão com um símbolo de lobo começou a atuar de uma forma desorganizada daquela máquina, e ele começou a cada vez mais atrapalhar o movimento de outros, e até que a máquina começou a quebrar e se despedaçar toda. Ele reconheceu que aquela máquina era o Império e que os símbolos que estavam ali naqueles pistões eram as legiões, e quando ele viu a cabeça de lobo dando errado, imediatamente ele pensou, Space Wolf fazendo merda. Então, na cabeça dele, na visão do futuro, ele viu que os Space Wolves iriam causar a destruição do Império. Os Space Wolves, os lobos estão vindo da previsão daquela relembradora e tá tudo se conectando. Os lobos estão vendo, os Space Wolves são do mal e nos odeiam, os Space Wolves vão destruir o Império. Então o Ahriman tá juntando os pontinhos e ele entendeu que os lobos espaciais e o Lemon Russ iriam causar a ruína do Império da Humanidade. Ai, mas é burro. Ele esqueceu que existe outra legião, também com um símbolo de lobo, os Luna Wolves. Os Luna Wolves do Horus. Mas o que o Ahriman não sabe, né, porque na cabeça dele não faz sentido, é que o imaterial te conta mentiras e verdades parciais. Então ele viu o que ele tinha que ver para juntar com o próprio preconceito de que os Space Wolves são ruins, e ele entendeu
errado. É exatamente assim que Zinch mexe com a cabeça das pessoas. Ele te mostra às vezes verdades, mas ele te mostra aquilo que na tua cabeça tu vai levar a uma conclusão errada, e aí a tua ação vai acabar levando ao futuro que ele quer. É assim que aquele que guia as cordas do destino tá guiando os Thousand Suns igual um fantoche em direção à ruína. E só antes de acabar o vídeo de hoje, antes de terminar a briga ali no planeta, durante ali o confronto do Lemon Russ e do Magnus, um dos Thousand Suns que abusou um pouquinho dos poderes psíquicos teve de novo aquela mutação e ele virou uma abominação. Pela descrição do livro, essa abominação parece um Spawn of Zinch, um Chaos Spawn, basicamente, de Zinch, né? E essa criatura horrível, o Lemon Russ resolveu. Outros legionários que estavam perto começaram a eles iam se transformar, e aí o Magnus usou o poder dele, e eles começaram a tentar focar o poder também para segurar, e eles conseguiram segurar a mudança. E aí o Ahriman depois pergunta pro Magnus, porque o Ahriman nunca tinha visto, é isso aí que é a mudança da pele que eles falam Flash Change, e o Magnus diz: não, não é. Isso foi uma mutação que ocorreu. É 1 em 1 bilhão. Não se preocupe, não vai acontecer mais. O Magnus mentiu. Ou ele tá mentindo para si mesmo, achando que não pode. A mutação estava controlada, o que tá acontecendo? E o Ahriman acha que esse legionário ali que transformou nisso aí é porque ele não conseguiu controlar o próprio poder. E no caso, a história desse cara acaba quando o Lemon Russ mata aquela abominação do caos. O Magnus fica mais puto ainda, por isso que até que eles brigaram. E aí depois que acaba a briga aqui, o conflito, esse Chaos Spawn ali no caso, esse legionário alterado é levado pelo Magnus e eles fazem um enterro como fosse um enterro de um irmão de batalha morto em combate, um enterro digno de um guerreiro para aquela coisa mutada ali. Então eles ainda veem aqueles que sofrem a mudança como um de seus irmãos perdidos e eles tentam salvá-los e não resolver como o Lemon Russ, que é botar uma bala na cabeça ou na perna ou no peito, não sei, é coisa tudo esquisita mesmo, mas no caso morreu, resolvido o problema. Vamos ver o que vai acontecer com essa legião de pessoas tão inteligentes, porém tão burras, que não conseguem ver a verdade e a mentira a um palmo dos seus olhos, ou do olho, no caso do Magnus. Tudo de bom e vejo vocês na próxima.